Olá, como vai você? Eu estava aqui lendo na Bíblia Sagrada um trecho que está registrado em Êxodo capítulo 25, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deles tomareis a minha oferta. Esse texto me chamou a atenção, porque ele foi registrado logo após a saída do Egito, quando Deus desejou construir um tabernáculo para habitar no meio do povo de Israel. É interessante que, apesar da nossa natureza corrompida, caída, a natureza do homem, Deus ainda deseja habitar conosco. É, para mim, uma manifestação, uma demonstração de amor muito grande. E Deus pede a Moisés que o povo traga ofertas para construir o tabernáculo. E ele vai falando de vários tipos de materiais: ouro, prata, bronze, peles de animais marinhos e peles de texugo. E me chamou a atenção, em primeiro lugar, o texugo é um animal que qualquer um poderia caçar. Bastaria sair armado e procurar aquele animal e conseguiria ali a pele do texugo e contribuiria para o tabernáculo. Ou seja, todos podem participar. Até aquele que não tem nada, ele pode sair, caçar um texugo e ofertar a pele do animal. E há aqueles que oferecem a oferta de ouro. Ouro, biblicamente, aqui significa a oferta do seu espírito a Deus. O ouro significa o melhor que você tem. Ou seja, na nossa relação com Deus, para que Deus possa habitar em nosso meio, é preciso que o nosso espírito seja ofertado a Ele para que Ele possa transformar. E o texto continua dizendo: me tragam também uma oferta de prata. E você deve estar se perguntando, mas a prata se refere ao quê? A prata se refere à alma do homem. De nada valerá eu ofertar a Deus o meu espírito se a minha alma também não foi ofertada. Apesar da prata ser inferior ao ouro, ela é fundamental nessa oferta da construção do tabernáculo. Se você conversar com o ourives, você vai descobrir que para que o ouro dê uma certa liga e fique um pouco mais resistente, ele mistura um pouco de prata no ouro. Então a prata tem a sua importância na constituição do ouro como uma joia. E Deus, Ele precisa, para construir essa joia que é a sua vida, o ouro, que é o seu espírito, e também a prata, que é a sua alma. E o texto continua, porque Deus ainda fala com Moisés: me tragam também uma oferta de bronze. Essa parte talvez nós vamos ter dificuldade de explicar. O que significa o bronze nesta seleção de ofertas? O bronze significa carne, o corpo físico, representado por todo o desejo carnal que o homem possui. Nós não vamos construir um tabernáculo e Deus habitar em nosso meio se nós não oferecermos a Deus também o nosso corpo como escravidão. Pois o bronze, note bem, o ouro significa realeza, o espírito. A prata significam os súditos. Um reino, apesar de possuir um rei, ele não é nada se não possuir súditos. E o bronze, por sua vez, significam aquela classe de escravos. Todo reino possui uma realeza, possui súditos e possui escravos. Será que você consegue entender o paralelismo que nós estamos fazendo? A prata simbolizando a sua alma e o bronze significando a sua carne. Esta, no reino de Deus, precisa ser escravizada.
É difícil entender isso, mas a nossa carne precisa ser escrava. Do contrário, ela nos destruirá. Note bem, ao longo da história, você já deve ter visto episódios onde uma classe escrava dominou o poder, conquistou uma nação e alcançou a liderança. E o que aconteceu quando essa classe escrava subiu ao poder? Prejuízo, fome, desestabilidade social e não houve progresso. O mesmo acontece com a nossa vida. Quando a nossa carne, quando é oferta de bronze, deixa de ser escrava e quer se tornar a realeza, acontece também um desequilíbrio, uma desestruturação da nossa vida. A carne, ela não pode mandar. A carne não pode comandar a sua vida. Ainda que ela grite o tempo todo, ela deve ser mantida como escrava. Caso contrário, a sua vida não produzirá um efeito produtivo e nada bom, nem para Deus, nem para os homens. E nós ficamos perguntando por que Deus pediu diferentes níveis de ofertas: ouro, prata, bronze, peles de animais marinhos, peles de texugo, púrpura, carmesim. Leia lá em Êxodo 25, está tudo registrado lá. Porque Deus quer, em primeiro lugar, que todos participem desta oferta para a construção do tabernáculo onde Ele habita, que é o seu coração. E, em segundo lugar, para que todo o seu corpo, seja ele alma, corpo ou espírito, participe dessa oferta a Deus. Mas lembre-se, a carne precisa ser sempre escravo. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão tendo dificuldades na sua vida cristã, se levantando, sempre caindo, servindo a Deus até mesmo como uma excelência, mas de repente tropeça nas vontades da carne e seu ministério se arrasa, zera e ele precisa começar tudo de novo. Isso tudo por quê? Porque a sua carne, ela está reinando e ela não foi feita para reinar. A carne foi feita para ser escrava. Pense nisso. Fique bem e fique com Deus.